espirituais. Neemias capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso. Amém. Tome o seu assento, por favor, adorando e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, na semana passada eu fiz uma pequena introdução a respeito desse texto bíblico. E eu não sei se os irmãos lembram, mas fiz uma pergunta aos irmãos. E a pergunta foi a seguinte: qual é o principal objetivo da construção de uma casa? Por que uma casa é construída? Ou por que uma construção é levantada ou estabelecida? E eu fiz essa pergunta aos irmãos no intuito de trazer o entendimento dos irmãos que ninguém constrói uma casa ou uma habitação, uma morada, para que ela ficasse ou fique vazia. O propósito principal de uma construção é que ela seja habitada, que alguém more nesta casa. Porque se ela é levantada e ninguém mora, ninguém habita, ela não cumpre o propósito pelo qual ela foi estabelecida. E o tempo, a falta de cuidado vão prejudicar a construção. E quando nós lemos Neemias capítulo 11, exatamente o que está a acontecer aqui é isto. Zorobabel foi o instrumento que Deus levantou para construir o templo e restaurar o templo do Senhor. Esdras foi o instrumento que Deus levantou como um escriba e um homem que amou a lei de Deus para restaurar o coração do povo segundo a palavra de Deus. E Neemias foi o homem que Deus usou para levantar os muros e restaurar as portas que foram queimadas em Jerusalém. Em 52 dias, tudo isto foi estabelecido, os muros restaurados, as portas restabelecidas. Mas havia um problema gravíssimo. O povo que estava na região de Jerusalém e Judá, eles não queriam habitar em Jerusalém. E eu fiz uma breve explicação aos irmãos sobre alguns motivos. O primeiro é que isso custaria deles sair do interior, sair das suas casas, sair do lugar mais seguro naquele tempo, para habitar num lugar que seria o lugar mais atacado se houvesse uma guerra, a capital daquela nação. O Reino do Sul, que havia sido dividido, e a capital agora do Reino do Sul, Jerusalém, e o país Judá, norte Samaria e as outras 10 tribos que estavam lá. Então o povo não queria ir para aquela cidade, e o propósito estava estabelecido. Eles se organizam e eles fazem um apelo a todo aquele povo que estava diante daquela cidade. Alguns que haviam participado daquela reconstrução, alguns que até mesmo colocaram as mãos no trabalho, mas não queriam habitar em Jerusalém. E aqui vão acontecer 2 coisas. Primeiro, alguns que se voluntariaram para habitar em Jerusalém. Voluntariamente tomaram uma decisão de morarem naquela cidade. E o segundo grupo, o grupo dos que foram sorteados, segundo o que nós lemos aqui no capítulo 11, versículo 1 e 2, de uma pessoa, uma família de 10 famílias deveria habitar naquela cidade. Então, nós observamos neste texto bíblico esta dificuldade. Deus tinha um propósito em Jerusalém. Deus tinha um povo que estava disponível, que estava em condições para morar naquela cidade. Mas o Senhor estava chamando o seu povo para habitar em Jerusalém. E eu falei aos irmãos que muitos de nós, lidando com as coisas espirituais, estamos vivendo
parecidos com este tempo, o tempo de Neemias capítulo 11. Nós sabemos que Deus tem um propósito. Nós sabemos que Deus levantou pessoas que fizeram a parte deles, que abriram caminhos, que construíram monumentos, que fizeram obras, que deram direções para o povo. Mas falta muitas vezes de nós, povo de Deus, o desejo, a disponibilidade, a vontade, a sensibilidade de abrirmos o nosso coração e a nossa alma para atendermos o plano de Deus. E nós estivemos falando aos irmãos sobre o que seria nós nos comprometermos com as coisas espirituais. E dentro disso nós falamos sobre assumirmos a nossa responsabilidade. Os irmãos vão lembrar que eu disse a vocês que Deus não salva ninguém sem um propósito. Deus nos salva e tem um propósito para cada um de nós. E que cada um de nós tem uma Jerusalém para habitar, ou seja, um lugar onde Deus lhe chamou para estar. Irmão e irmã, Deus não lhe levantou para que você somente estivesse sentado na cadeira desta igreja, nesta terça-feira, para ser alimentado por uma palavra. Deus lhe traz a este culto, Deus lhe permite estar aqui para que você seja abastecido, para voltar à sua Jerusalém, ao lugar onde Ele tem um plano com a sua vida, a um lugar onde você vai viver o propósito que Ele lhe chamou para viver, o lugar onde você vai levar o pão, o lugar onde você será o abraço na vida de alguém, o lugar onde você será a boca de Deus na vida de alguém que precisa. Temos uma Jerusalém, temos um lugar que Deus nos chamou para estar, um propósito pelo qual devemos viver no Senhor. Mas há uma pergunta para cada um de nós: estamos disponíveis para vivermos o propósito de Deus? Onde estão aqueles que se comprometem com as coisas de Deus aqui nesta noite? Meus amados irmãos, então nós falamos sobre isso, sobre o que significa nos comprometermos com as coisas espirituais. Falamos sobre priorizar a habitação do centro da vontade de Deus. Falamos sobre mudar o foco do visível para o invisível. Falamos sobre assumirmos a nossa responsabilidade coletiva no reino de Deus. E falamos sobre vivermos uma vida de consagração intencional na presença de Deus. Falamos sobre a disciplina das coisas de Deus. Sem vontade ou com vontade, o Senhor me chamou e eu não devo desistir do seu propósito por um sentimento ou por um momento em que eu estou a viver. Eu devo saber que a minha vida com Deus, ela deve ser intencional e não emocional. E aqui só destacando algumas coisas. Falamos sobre sair da zona de conforto, que nós nos acomodamos e o Senhor nos chama para sairmos de lá. Falamos sobre o perigo do desânimo na caminhada da fé, nos deixarmos levar pelo momento, e como Neemias venceu isso e o povo que com ele estava. Falamos sobre a importância de nós usarmos o que Deus nos deu para a glória do nome do Senhor e não para nós. Falamos sobre continuarmos buscando a Deus não por um momento, mas para sempre. Falamos que a vida com Deus, ela não é uma corrida rápida, mas é uma corrida constante. Nós temos que chegar lá, não podemos nos gastar agora, nós temos que continuar correndo até alcançarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nós daremos então continuidade a esse estudo, fazendo uma pergunta aos irmãos e também respondendo estas questões de uma forma dinâmica. Então nós aprendemos o que significa ser comprometido com as coisas espirituais. A segunda pergunta deste ensinamento é: o que tem nos impedido de nos comprometermos com as coisas espirituais? Quais são os impedimentos, os bloqueios?
Quais são os obstáculos que se levantam para querer parar você e eu de nos comprometermos com as coisas de Deus? Se Deus nos chamou, se Deus nos escolheu, será que haverão obstáculos, sim ou não? Sim, e haverão inúmeros obstáculos. Quando nós olhamos somente para o contexto do livro de Neemias, nós já percebemos que se levanta contra Neemias homens importantíssimos: Gesem, Sambalate, Tobias, 3 homens que exerciam grande influência, pastor Reinaldo, sobre aquele povo e naquele tempo. Um deles era o governador de Samaria. O outro deles era o general do exército dos árabes. E o outro era o genro do sacerdote. Tanto é que nos 2 momentos que Neemias está em Jerusalém, há um intervalo de tempo em que ele volta para onde ele estava, para a Babilônia, no Artaxerxes, ao rei Artaxerxes. Eles levam a mudança do genro do sacerdote Tobias para dentro do templo do Senhor. E eles usam o templo do Senhor como um lugar de guardar a mudança de um homem. E quando Neemias volta, ele se revolta com esta situação. E ele tira todas aquelas coisas, todos os utensílios, porque o templo de Deus não era lugar de guardar móvel de ninguém. O templo de Deus era lugar de consagração a Deus. Então muitos foram os impedimentos. Eles se levantaram contra Neemias, nem uma, nem 2, nem 3 vezes, mas inúmeras vezes chamaram Neemias para ir ter com eles, no intuito de matar Neemias e a obra não acontecer. Mas a resposta de Neemias qual era? Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Então muitos foram os levantes. E quando nós nos comprometemos com as coisas espirituais, meus amados irmãos e irmãs, nós devemos saber que se levantarão oposições, teremos desafios aos quais devemos enfrentar. Você já percebeu que quando você começa a levantar a sua vida espiritual, a buscar a Deus e se comprometer com as coisas espirituais, parece que tudo se volta contra você? Parece que tudo se levanta em seu desfavor. Parece que a sogra começa a pegar no pé, a esposa fica nervosa, o esposo fica nervoso, os filhos começam a desobedecer. Parece que o trabalho tudo começa a sair do controle. Parece que os clientes já não vêm. Parece que o salário já não chega no fim do mês ou no início do mês. Parece que o vizinho começa a pegar no seu pé, a lhe implicar. Parece que surgem tantos problemas, bate o carro, ou batem em você, ou riscam o seu carro, você não sabe nem quem é. Tanta coisa se levanta, por quê? Porque se comprometer com as coisas espirituais é se levantar no meio de uma batalha espiritual, é levantar-se em Deus. Irmãos, na semana que vem eu quero estar no meu coração para tratarmos sobre estas coisas, as batalhas espirituais que enfrentamos vivendo as coisas espirituais. E vamos falar um pouco sobre isso, mas são guerras, são batalhas de jurisdição espiritual. Principados, potestades, demônios, hostes dominadoras da maldade que se levantam contra você, contra mim, porque sabem do prejuízo que é você estar de pé na presença de Deus. É por isso que dá sono na hora do culto, não é só o cansaço. É por isso que você desanima na hora de vir na oração. É por isso que você perde o desejo das coisas de Deus. É uma guerra que você não vê, é uma batalha que você muitas vezes não discerne, para que você não se levante, para que você não seja o instrumento que Deus chamou, para que você não entre na Jerusalém que Deus lhe mandou entrar, para que você não saia da zona
zona de conforto, porque você estando lá, o inimigo não tem trabalho, mas você se posicionando em Deus, se comprometendo com as coisas espirituais, meu irmão, não tem diabo que influencie sua casa, não tem culto morto, não tem inimigo que queira afrontar a sua família. Ele te dará graça e discernimento para dizer: a minha Jerusalém não será tocada. Meu Deus. Então existem impedimentos. Quais são eles? Em primeiro lugar, a sedução do conforto e da estabilidade terrena. Quando nós olhamos para o capítulo 11, eu estou dentro de um contexto e quero que você entenda isso. Isso aqui não é indireta para ninguém, é direta da palavra de Deus para todos nós que estamos aqui. Quando nós olhamos para o contexto do capítulo 11, o povo de Judá não queria deixar o interior para morar em Jerusalém, porque eles teriam que deixar as suas plantações, eles teriam que deixar o conforto da casa que já havia sido construída, para ir construir outra casa, para começar a vida em outro lugar. Eles não queriam abrir mão da segurança do interior para ir a uma capital. Eu já disse isso aqui, mas dentro da lógica das guerras, principalmente no Antigo Testamento, o primeiro lugar a ser atacado de uma nação era a sua capital, o seu centro político e religioso. Porque guerras no Antigo Testamento não envolviam apenas a política, envolviam muito a questão da religião. Quando você olha, principalmente quando o rei Ezequias é atacado por Senaqueribe, a discussão que existe entre eles, aquilo que eles falam diante do muro para que todo o povo de Israel escutasse em língua judaica, eles não estavam afrontando a política de Israel, eles estavam afrontando o Deus de Israel. Eles se levantam contra o Deus porque eles diziam que o Deus deles era maior que o Deus de Israel. Tanto é que o Senhor usa o profeta Isaías para dizer a Ezequias que descansasse, pois o Senhor entraria naquela batalha. E eles morrem, 185 mil homens morrem, porque o anjo do Senhor passou a espada sobre aquele povo. Então, meus amados irmãos, não era só uma questão política, era uma batalha também espiritual. Eles não queriam ir para aquele lugar porque eles teriam que abrir mão do conforto e da estabilidade terrena. Então, o que nos impede de nos comprometermos com as coisas espirituais? Muitas vezes isso. O que faltava para o povo de Judá e o que falta para nós é isso. Muitas vezes nós colocamos o lazer, a segurança pessoal e a estabilidade que nós buscamos aqui nesta terra acima do chamado de Deus. Eu vou dizer isso de uma forma bem enfática para que você entenda o que eu quero dizer. Não é pecado trabalhar, meu irmão. Não é pecado trabalhar, minha irmã. Deus abençoa, e a maior teologia da prosperidade que existe é essa: Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Aleluia ou não aleluia? O Elimar entendeu, né? É boa. Então Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Já diziam os antigos que o trabalho dignifica o homem ou a mulher. Nós devemos trabalhar, nós devemos buscar estabilidade para a nossa família, mas nós não podemos ser seduzidos por estas coisas. Nós não podemos deixar nosso coração ser dominado por elas. Trabalhe, busque o melhor. Irmãos, olhe para cá. Se Deus abriu uma porta para você, foi Deus que abriu. Vai, meu irmão. Se Deus lhe der condições de crescer, cresça, mas não seja seduzido por estas coisas. Deus vai dar muita coisa para quem não está preso a elas. Deus vai abençoar a gente aqui, eu creio nisso e oro por isso. Mas Deus quer abençoar um povo que não tem o seu coração dominado pelas riquezas, dominado pelo conforto. Então, o primeiro impedimento é justamente esse. Porque nós, como seres humanos, buscamos o quê? Estabilidade, conforto. Só que Deus quer nos tirar da zona do conforto. Deus quer nos tirar do comodismo espiritual.
Por isso que Ele nos sacode de vez em quando, para dar uma despertada na gente. Deus é mau, pastor? Não, Deus é pedagógico. Deus trabalha com seus filhos. Nós devemos lutar para que isso não nos impeça. Um exemplo prático dessas coisas. Nós estamos entrando no verão, não é, irmã Alice? E nós temos que descansar. Você tem que ter o seu tempo de lazer, tem que ter um dia de férias, uma semana de férias, duas, que Deus lhe deu um mês de férias, meu irmão, aleluia. Quem recebe um mês de férias aí, ô glória, meu Deus. Lá nas Ilhas Canárias, só para passear e descansar, ô glória. Alguém gritou Ilha da Madeira, vai devagar, aleluia. Que Deus lhe abençoe com isso, que você ganhe o sorteio lá do Pingo Doce, em nome de Jesus. Mas você não pode trocar tudo isso, o lazer, e abandonar as coisas de Deus. Abandonar a sua casa para buscar estas coisas. Tenha o seu tempo de qualidade, tenha o seu momento de descanso, mas não esqueça que você está vivendo uma vida comprometido com as coisas espirituais. Aleluia ou não aleluia? Então, meus amados irmãos, nós temos que lutar para estas coisas. Por exemplo, o conforto não pode se tornar um ídolo para cada um de nós. Irmãos, eu sei que muitos de nós somos vacinados, mas tem tanta coisa que a gente às vezes dá uma bobeira. Não, Deus abriu a porta, você ora, você jejua, você busca a Deus, pede a bênção de Deus, Deus lhe abençoa, a porta abre e você troca Deus pela porta que Ele abriu. É o perigo de ser seduzido por aquilo que quer lhe levar para uma zona de conforto. Então o povo de Judá, nos dias de Neemias, estava enfrentando isso. A sedução do conforto. Não vamos abrir mão de onde nós estamos. Diga comigo, a vida com Deus exige de mim renúncia. Renúncia. Temos que renunciar. Eu vou lhe fazer esta pergunta: o que você tem renunciado por amor ao Evangelho? Porque se o evangelho que você diz viver não lhe permite renunciar nada, ou não lhe leva à renúncia, é muito provável que nós estejamos vivendo um evangelho onde nós estamos no centro e não Jesus, e não a palavra de Deus está no centro. Porque o evangelho me leva a abrir mão muitas vezes do conforto. Sim, nos leva a abrir mão. Eu lembro quando Deus me chamou para a obra pela primeira vez. Bom trabalho, sonhos, vontade de muita coisa e muita gana, como diz o gaúcho. Muito desejo, vontade, disposição. Minha mãe dizia que eu não era teimoso, eu só tinha um excesso de perseverança muito aguçado. Quer ver quando dizia assim, mas nem tenta que não vai dar certo. Meu Deus do céu, não vai? Então vamos ver se não vai, né? Mas vou tentar. Então Deus me chamou, tive que abrir mão de tudo isso. Os sonhos, o desejo da faculdade. Nem a faculdade que eu queria fazer eu fiz outra faculdade. Abri mão do bom trabalho, de um bom salário, e fui para o campo missionário, viver pela fé e orar para Deus mandar até pasta de dente, irmão. Deus nos faz viver essas coisas. Deus nos leva a abrir mão de alguma coisa. E eu sei que essa muitas vezes não será a realidade de todos nós. Mas o Evangelho tem que nos levar a alguma renúncia. Talvez a minha renúncia foi aquela naquele momento, mas a sua seja perdoar alguém da igreja. A sua seja perdoar alguém da sua família. A sua muitas vezes seja renunciar a um tempo que você tem durante o dia de lazer ou de descanso para ter um tempo de oração e busca a Deus, para ser comprometido com as coisas espirituais. Então o Evangelho me leva a renunciar. Irmãos, o conforto não pode se tornar um ídolo para nós. O conforto não pode se tornar o centro da nossa vida. O centro da vida do crente é quem? Diga comigo, Jesus. Então o conforto não pode ser o centro da nossa história.
E para nós avaliarmos o nosso coração é fácil. Eu vou só lhe fazer uma pergunta e você vai entender isso melhor. Você toma suas decisões fundamentadas em quê? No conforto que você quer viver ou em Jesus e a palavra de Jesus? Se a sua resposta não for Jesus e qualquer outra coisa, o conforto tem se tornado um ídolo. Os irmãos entendem isso? Mas ídolo é tanta coisa e Deus tem colocado no meu coração para ministrar algumas coisas relacionadas a essa idolatria dos dias atuais. Mas irmãos, Deus tem a nossa Jerusalém. E Deus não vai levantar outra pessoa, como eu disse aqui. Ele conta comigo e com você, para um povo que só vai conhecer o Senhor através da sua vida e da minha. Então, o que nos impede de buscarmos ou nos comprometermos com as coisas espirituais? A sedução do conforto e da estabilidade desse tempo. A segunda coisa que tem nos impedido de nos comprometermos com as coisas espirituais é o medo dos riscos e das batalhas espirituais. Muita gente não se compromete com as coisas espirituais por causa do medo das retaliações. O medo da batalha que pode se levantar, da perseguição que pode acontecer, ou do preço que seja exigido de nós pagarmos. Não dinheiro, irmão, consagração, vida com Deus. Muita gente não se compromete com as coisas do Espírito de Deus, porque sabe que entrando neste caminho vai ter que batalhar espiritualmente, vai ter que guerrear, vai ter que se comprometer de verdade. Eu vou pedir, meu bem, chama quem está lá na cozinha para vir para o culto, por favor. Então, meus amados irmãos, muitos impedimentos se levantam por esse medo. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu nem batizado era, fazendo um devocional, que eu faço até hoje, 17 anos depois, lendo o provérbio do dia, e naquele momento eu lia de joelhos o provérbio do dia. Eu lembro que depois de ler o provérbio do dia e me levantar, eu olho para a porta do quarto onde eu dormia, e passa naquela porta daquele quarto um homem alto, todo de preto, e ele anda, e quando ele me olha não tinha nada, tudo preto assim, meu irmão. E aquilo me dá um arrepio na hora, não sabia nem o que era aquilo. Me dá um arrepio, meu corpo paralisa, eu tremi de medo naquele dia. E eu fui perguntar a meu pai o que era aquilo. Meu filho, ele me disse, aquilo é um demônio, nós vamos orar. Digo, rapaz, mas comecei a ser crente, tem uma semana, já estou vendo essas coisas. Tá doido. Aí oramos, repreendemos, mal sabia eu que aquilo era só o início. Irmãos, tem gente que tem medo de se comprometer porque sabe que a batalha é real. Sabe que o Espírito Santo vai lhe chamar de madrugada para orar. Sabe que o Espírito de Deus vai lhe incomodar para mergulhar mais profundo. Sabe que muitas vezes lá no trabalho alguém vai se levantar contra você, vai lhe perseguir, e não tem lógica humana, mas é uma guerra espiritual. Sabe que muitas vezes Deus vai lhe levantar na igreja que você congrega, no departamento que você lidera ou auxilia, e alguns irmãos não vão ter maturidade para entenderem isso e vão acabar sendo perseguição na sua vida, ou exercendo perseguição, ou falando bobagem para você, dizendo que você quer se achar, quer ser mais santo. É, irmão? É ou não é, gente? Então muita gente recua de medo das batalhas que vão enfrentar. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. É melhor enfrentar o medo e viver o plano de Deus, ou fugir pelo medo e nunca viver o propósito de Deus? É melhor ser comprometido com as coisas espirituais e ter Deus ao nosso lado, ou nos acovardarmos e vivermos na superfície do chamado a vida inteira? O mundo já deveria ter sido evangelizado, e só não é porque a maioria dos crentes estão com medo das coisas espirituais.
Nós falamos sobre África, nós falamos sobre bruxarias, nós falamos sobre tantas coisas, meus irmãos, e as batalhas que nós devemos resistir aqui e não conseguimos, porque não nos comprometemos. A batalha do principado que opera na Europa, que domina a mente, que traz confusão sobre os pensamentos, que põe desânimo, que põe ansiedade, que põe confusão na mente do povo de Deus. E nós não conseguimos vencer estas batalhas porque não nos comprometemos com as coisas espirituais. Porque temos medo, porque se Deus abrir os nossos olhos espirituais, tem gente aqui que nem bobeira vai dar mais. Irmãos, o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Só não vemos porque não buscamos a Deus. Mas eu oro para que o Senhor traga um despertamento em nós. Despertamento em nossas vidas, ao ponto de que nós não vamos mais ter medo. Deus não nos deu espírito de temor, diz a palavra de Deus. Esse medo não vem de Deus, esse medo não é de Deus. Deus lhe deu coragem para se levantar, coragem para viver o propósito dele. Então o que tem nos impedido de nos comprometermos com as coisas espirituais? A sedução do conforto e da estabilidade terrena, o medo dos riscos e das batalhas espirituais. Em terceiro lugar, a distração com as urgências desta vida. Muitos de nós não podemos nos comprometer com as coisas do Espírito, porque estamos tão focados naquilo que é terreno, que não temos tempo para nada. Quando nos sobra um tempo, não temos mais energia, nem disposição, nem ânimo. Estratégia antiga do diabo. Êxodo capítulo 3, aumenta o trabalho do povo, para que eles não tenham tempo de pensar em sacrificar o Deus deles. Foi a ordem de Faraó. A estratégia maligna que o diabo mais tem usado nesses dias é aumentar as urgências desta vida. Alguém que trabalha 14 horas por dia para dar um melhor padrão de vida para os seus filhos, mas não tem tempo para almoçar com a sua família. Não tem um tempo para tomar um pequeno almoço com a sua casa. Não tem um tempo para sentar e olhar nos olhos dos seus filhos e perguntar como estão. Não tem um tempo para buscar o Senhor, porque só vai aumentando e aumentando e aumentando, e as urgências vão aumentando, e as coisas de Deus, e aquilo que Deus nos deu para cuidar, que é prioridade, nossa vida com Ele, nossa casa, nós vamos deixando. Aleluia ou não aleluia? É, meu irmão, os cuidados desta vida que Jesus fala na parábola do semeador, que vão sufocando, que vão tomando tudo de nós, que roubam nossa força e a graça de buscarmos a Deus. A urgência do dinheiro não pode ser mais importante que a família que Deus lhe deu. A urgência do conforto não pode ser mais importante que os filhos que Deus lhe presenteou. Irmão, trabalha, irmão, se dedica, irmão, faz o que tem que ser feito, mas viva de maneira que você possa ter pelo menos tempo com a sua casa, tempo com as coisas que Deus lhe deu, comprometido com as coisas espirituais. Você precisa se comprometer com as coisas de Deus. A batalha ela aumenta e ela é intensa, mas o que Deus colocou na sua mão é seu. Essa família não é outro irmão que vai cuidar, ela é sua. Essa esposa é sua, os filhos são seus. Minha irmã, esse marido é seu. Tem irmã que está orando para ter marido e não tem, e você tem, dá glória, aleluia. Esses filhos são seus. Tem gente que está pedindo a Deus filhos e não tem, e Deus lhe presenteou com seus filhos, mas você não tem um tempo com eles.
de poder desfrutar daquilo que Ele te deu, por causa das urgências. Mas isso é urgente, vai passando uma semana, 2, 3, um mês, um ano, 5 anos, e você de repente perdeu a infância dos seus filhos. Você perdeu o chamado que Deus tem na sua vida, por distrações de urgências. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós percebemos ainda mais um impedimento. Qual é? O orgulho e a autossuficiência. O povo não aceitou a direção de Deus naquele tempo. Eles achavam que a decisão deles era melhor que o propósito de Deus. Então eles achavam que governarem sua própria vida e buscar a Deus como um consultor no momento das suas crises era suficiente. Mas Deus estava dizendo: eu tenho uma Jerusalém para vocês. Aleluia ou não aleluia? Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós somos de Deus até o momento que Deus nos exija algo que nos custe, porque quando nos custar, nós vamos querer buscar outro lugar, que seja mais light, uma vida mais cômoda, uma vida cristã não tão intensa. Nós vamos começar a buscar as preferências, a porta começa a ficar mais larga, mas o caminho da porta larga é o caminho que leva para a perdição. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele chega a dizer que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Tem gente que não entende isso, mas isso é tão perigoso, porque viver uma vida cristã, entre aspas, cheio de orgulho, que não é possível. Ser de Deus e ter orgulho no coração, mas tem gente que tem só um nome de crente e é cheio de orgulho. Não deixa ninguém lhe falar nada, ninguém pode lhe corrigir, ninguém pode lhe dar uma direção bíblica, o irmão não pode lhe contrariar em nada, e a pessoa se ofende com tudo. Nós estamos vivendo um tempo que isso é tão complicado, que nós estamos querendo Deus só como um abridor de portas, só como um provedor, só como um auxílio e fortaleza, mas estamos dizendo: Senhor, não me peça sacrifício, Senhor, não me peça para abrir mão da minha vontade, que eu não vou abrir não. Muitos de nós apresentamos aqui os filhos no altar do Senhor e mentimos ao Senhor. Nós dizemos: Senhor, guarda porque é teu. Falamos isso por medo da doença, da enfermidade. Porque quando Deus pede os nossos filhos para a obra dele, nós não deixamos os nossos filhos. Porque quando nossos filhos estão entre a vontade de Deus, nós escolhemos muitas vezes os filhos e não a vontade de Deus. Porque quando Deus chama nossos filhos para a obra dele, nós dificultamos o caminho deles. E muitos pais se tornam o principal impedimento na vida dos seus filhos. Irmãos, será que nós não estamos sendo impedidos por estas coisas? Será que nós não estamos caindo por causa destas coisas? Você conhece algum crente que só busca Jesus quando a porta fecha? Você conhece alguém que só se aproxima de Deus quando falta alguma coisa dentro de casa? Você conhece alguém que só busca a Deus quando alguém da sua família está enfermo ou passando por alguma dificuldade? Eu conheço muita gente. Só que Deus não pode ser negociado na nossa vida. Eu estou pregando alguma coisa hoje que é antibíblica, ou Deus está falando conosco aqui? Meus amados, já falamos sobre o que é nos comprometermos com as coisas espirituais. Já falamos sobre os impedimentos, aquilo que não nos permite nos comprometer. Mas existem algumas características daqueles que se comprometem com as coisas do Espírito de Deus.
A primeira característica de alguém que é comprometido com as coisas espirituais é alguém que é desprendido e pronto para o sacrifício. Meu Deus. Pessoas comprometidas com as coisas espirituais não são presas a nada dessa terra. Irmão, é alguém que está disposto a abrir mão dos seus direitos legítimos por amor à causa de Cristo Jesus. Tem gente que tem dificuldade de ofertar na casa de Deus. Tem gente que tem dificuldade de dizimar na casa de Deus porque é apegado com as coisas da terra. Eu sei que tem gente que não tem condição, que Deus abençoe e abre as portas. Mas se nós não temos coragem nem de ofertar e nem de dizimar para ajudar o lugar que nós congregamos a manter as portas abertas, o que dirá Deus pedir algum sacrifício de nós? Se nosso bolso não é convertido, o que dirá nosso coração, meu irmão e minha irmã? O que dirá nós temos que abrir mão de alguma coisa? Meu Deus. Pessoas que são comprometidas, elas são desprendidas e prontas ao sacrifício. Sabe qual é o propósito do Evangelho para nós? É que toda a nossa vida seja de Deus. Toda a nossa vida seja de Deus. Toda a nossa vida seja de Deus. Não é um pedacinho da nossa vida, não é uma área da nossa vida. É toda a nossa vida. Nós estivemos na cidade de Verona, nesse domingo, num coliseu que foi construído antes do Coliseu Romano. Eles dizem que aquele coliseu de Verona foi criado como inspiração, foi construído e serviu de inspiração para o Coliseu de Roma, que é o mais famoso. Tem um em Milano e tem outro em outra cidade, são 4. E nós subimos naquela arquibancada e estivemos conversando. Carol estava lá, pastor Ismael, pastora Daiane, o irmão Lucimar. E nós estávamos conversando aquilo que antes era um lugar de assassinato de cristãos que abriam mão das suas próprias vidas e não negavam Jesus por amor do Evangelho. Agora são anfiteatros que servem para shows e eventos de outras naturezas. Mas foi lá que muitos dos nossos irmãos morreram por amor a Jesus Cristo. E nós temos dificuldade de vir num culto às vezes. Tem gente que diz assim: eu vou orar para ver se é de Deus eu ir na igreja, pastor. Eu digo, meu Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de um cristianismo tão superficial que nós não abrimos mão de nada para Deus. Irmãos, se Deus nos medisse pelo nosso nível de renúncia ao Evangelho, será que nós seríamos salvos? Eu sei que tem gente que não consegue nem ouvir uma palavra dessa, mas quem ama a palavra de Deus e sabe o que eu estou dizendo, sabe que o Evangelho demanda de nós sacrifício. Demanda de nós uma entrega. Jesus falou que se nós queremos ser discípulos, Lucas 9:23, nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguirmos. Se nós queremos ser pessoas comprometidas com a causa espiritual, nós temos que ser desprendidos e prontos para o sacrifício. Quando o seu irmão passa por algum problema, você sente a dor do seu irmão, você se sacrifica pelo bem do outro. Nós não queremos isso. Nós queremos o nosso bem. Mas se eu sou comprometido com as coisas espirituais, a dor do outro também é importante. O problema do outro também é meu problema. Se o irmão está passando por uma enfermidade, eu vou orar por ele também. Se alguém está precisando de comida, eu vou estender a mão também. Se alguém não tem um alimento para dar para os seus filhos em casa, eu vou ser desprendido e eu vou ajudar também. Comprometido com as coisas espirituais.
Outras características de pessoas comprometidas são pessoas que permanecem firmes no tempo da escassez e da crise. São pessoas que não fogem quando as coisas estão difíceis. O povo que estava em Judá teve que construir muro, teve que restaurar templo, teve que se voltar a Deus, teve que começar do zero outra vez. Pessoas comprometidas com as causas espirituais, no dia da crise ou no dia da dificuldade, elas não fogem, elas não viram as costas, elas não abandonam o círculo de oração, elas não abandonam a casa de Deus. No dia que a sua família precisa, elas não abandonam a família, elas continuam firmes, resistentes, perseverando. Não é porque não está bem hoje que vai continuar. O problema é que se nós desistirmos não venceremos, mas se permanecermos nós vamos vencer. Pessoas espirituais são pessoas que são comprometidas com as causas espirituais, são aquelas que têm um testemunho que inspira e gera gratidão. Irmãos, é alguém que tem testemunho de Cristo Jesus, que você olha para a vida daquela pessoa e você sabe que ela está debaixo de uma prova terrível, debaixo de um desgaste físico e emocional intenso, mas ela não abre mão de Deus, ela não abre mão de Jesus, ela não abre mão das coisas de Deus. É que nem as irmãs grávidas. Tem dia que eu mando mensagem para umas e digo, não vá no culto hoje não está bem. Mas elas insistem, não pastor, eu vou adorar Jesus. Está lá com a mão na barriga, as duas juntas lá, meu Deus do céu. Uma segurando a barriga da outra. Mas é testemunho de mesmo na dificuldade, meus irmãos, adorando a Deus. Então pessoas que são comprometidas, ela tem esse testemunho, meus irmãos, que gera inspiração na vida de outras pessoas. Será que você tem esse testemunho que inspira pessoas? As palavras que saem da sua boca inspiram pessoas a seguirem Jesus ou desanimam os outros? A vida que nós levamos tem inspirado pessoas a seguirem Jesus? Porque pessoas comprometidas com as coisas espirituais, elas têm um testemunho que inspira, que motiva a seguir Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa nos levantar como comprometidos da causa espiritual. Não podemos ser crentes só no nome, não podemos ser crentes só quando o pastor está perto, não podemos ser crentes só quando o nosso cônjuge está do nosso lado. Nós não podemos ser crentes só quando tem alguém perto de nós. Nós temos que dar testemunho em todo o tempo. Nós temos que lutarmos para ser este testemunho vivo. Não é ser para aparecer, é ser porque realmente é, meu irmão. Ainda que custe, ainda que seja difícil. Qual a outra característica, a quinta característica de alguém que é comprometido com a causa espiritual? É alguém que está alinhado com sua liderança e com a visão bíblica. Irmãos, como é difícil falar de unidade. Como é difícil nós falarmos sobre um povo ser unido. Porque o povo de Jerusalém, naquele tempo, teve que se unir para levantar os muros. Numa causa, num propósito. Pessoas comprometidas com as coisas espirituais se unem. Só que como nós queremos viver hoje, cada um por si. Eu não concordo, eu não ajudo. Se eu não concordo, eu nem oro por aquilo. Se eu não concordo, eu não abraço a causa do irmão. Se eu não concordo, eu não abraço a visão da igreja. Se eu não concordo, eu não abraço a direção do departamento. Parece que cada um quer viver a sua causa do evangelho, mas o evangelho só tem uma causa. E não é a minha vontade, é a vontade de Deus para cada um de nós. É assim. Vou usar um exemplo bem esdrúxulo. A irmã Alice é líder do evangelismo. Aí eu sou implicado com a irmã Alice, eu não vou evangelizar. Tenho que pedir perdão para ela e consertar a vida e ir para o evangelismo, irmão. É bíblico evangelizar ou não é? É.
Tem gente que é implicado com a pastora Débora, não vem no círculo de oração, mas nem amarrado. Mas é de Deus orar ou não é? Ah, mas eu oro em casa, pastor. Não ora nada, se não ora nem na igreja. Nem na hora da oração da semana, na oração da oferta, na oração antes do culto, ora. Imagina em casa. Vai mentir para outro. Tem que consertar e tem que vir no círculo de oração. Tem que vir para a oração. Agora tem gente que não concorda com oração, não concorda com evangelismo, não concorda com nada. E diz que é de Jesus ainda. E eu sou crente, comprometido com as coisas de Deus. Irmãos, ou nós somos um povo que faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou nós vamos viver como críticos frustrados, olhando para quem levanta os muros, dizendo: por que está levantando o muro? Para que fazer tudo isso? Quem seremos nós no fim das contas? Quem fica olhando de longe, botando defeito, ou quem se compromete com as coisas de Deus, mesmo muitas vezes não entendendo, mesmo muitas vezes não sabendo todo, mesmo muitas vezes até mesmo não concordando com algumas coisas, mas diz: se é para Deus, eu vou fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus tem que voltar à unidade. O povo de Deus tem que voltar à unidade. Meu Deus, como é lindo quando você chama alguém para fazer alguma coisa para Deus e a pessoa te olha e diz: eu não sei fazer não, mas eu estou disposto a aprender. Pastor, irmão, pode dar uma palavra no culto? Pastor, eu nunca dei uma palavra, mas se o senhor ensinar, eu vou. Pastor, eu nunca arranquei uma grama na vida, nunca cortei grama. Tem uma geração que nunca cortou grama. Irmão, temos que ensinar isso, fazer um curso de cortar grama aqui para criar uns homens aí, botar o irmão Felipe para ensinar a trocar chuveiro, né, irmão Felipe? Tem uma geração que nunca trocou um chuveiro aí, meu irmão. Nós temos que ensinar eles a ser uns homens assim que façam as coisas dentro de casa, não é? Nunca pintou uma parede, nunca montou um armário, nunca talhou umas pedras, nunca capinou um lote, meu irmão, nunca pegou numa pá. Tem que ensinar. Nós temos que nos unir. Se nós queremos ser comprometidos com as coisas de Deus, nós temos que deixar de lado muitas vezes as críticas e começarmos a nos unir. Pessoas comprometidas com as coisas espirituais são pessoas que se unem para fazer a obra de Deus. Eu vou lhe perguntar: você é quem se une ou você é quem fica botando defeito em tudo? Você é quem se une ou quem cumpre o propósito espiritual? Quando aquela mulher quebra o perfume na casa de Simão para adorar Jesus, ali duas coisas aconteceram: alguém que esteve adorando e outros que estiveram criticando. E quem estava criticando não tinha tempo para adorar e nem entendimento para adorar Jesus. Mas quem estava adorando não perdia tempo criticando. Tem hora que nós estamos criticando demais e adorando de menos. Tem hora que nós estamos perdendo toda a oportunidade de adorar a Deus para ficar criticando no culto, criticando em atividade, criticando em outra coisa. Uma vez o irmão, lembra daqueles testemunhos que eu conto para vocês, que eu comecei a ensinar os irmãos lá na Espanha, que ficava dando muita ideia, eram mais de 10 nacionalidades em uma igreja. Então cada um tinha uma cabeça de igreja diferente. Aí um queria coreografia, o outro fumaça, o outro gelo, o outro fogo, o outro água, o outro terra. Meu Deus, joga uns negócios aqui. Eu digo: irmão, o que é isso? Vai virar uma nhaca isso aqui, misericórdia. Mas na hora do evangelismo não queria. Na hora da oração fugia. E aí muita gente dando ideia, não tinha recurso. Pastor, vamos trocar essa porta? Eu digo: vamos. Eu sou animado, irmão, vamos trocar a porta. Agora, como nós vamos trocar a porta? E aí muita gente dando ideia, eu comecei a ensinar eles: agora nós vamos fazer o seguinte: todo mundo que der ideia
vai se comprometer em realizar o que está falando. Porque dar trabalho para os outros fazer é bom demais, irmão. Vamos fazer isso, pastor, né? Esse dia eu estava implicado com os irmãos aí, vamos orar a tal hora, não vem na oração, aí me quebra, né? Digo, os irmãos aí me animam para orar, mas não vem na oração. Eita Jesus. Então, dar ideia para outros fazerem é muito bom. Mas e você, meu irmão e minha irmã? Comprometido com as coisas espirituais ou não? Envolvidos no propósito ou do lado de fora criticando? E não é indireta, é direta, para todos nós. Estamos adorando Jesus ou nós estamos do lado de fora observando outros adorarem a Jesus Cristo? Quem somos nós? Como a mulher que adora ou como os críticos que se levantam contra a adoração? Pessoas comprometidas com as coisas espirituais são alinhadas com a palavra de Deus, com a visão da liderança. Sim, muitas vezes não vai ter a mesma motivação, mas a intenção tem que lutar para ser a mesma. Senhor, eu quero te agradar, Senhor. Senhor, eu quero cumprir a tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero ser fiel a ti. Nós vamos caminhar juntos com as nossas diferenças muitas vezes. O povo tinha que enfrentar essas dificuldades, mas esse povo só vence porque se unem, mesmo com poucas pessoas, mesmo com uma dificuldade muito grande, mas unidos alcançaram o propósito de Deus e levantaram os muros e restauraram aquele lugar. Antes de nós orarmos, eu tenho algumas perguntas para os irmãos. Qual é o interior? Qual é o lugar da comodidade que o Senhor quer nos tirar? O que nós temos que abrir mão para sermos de verdade comprometidos com as coisas espirituais? Irmãos, ser comprometido com as coisas espirituais não é tempo de igreja, não é cargo eclesiástico de igreja, não é consagração, é entendimento bíblico, é maturidade. Tem muita gente que tem anos de crente, tem consagração de bispo, apóstolo e semideus, mas não é comprometido com as coisas espirituais. É comprometido com a sua causa, mas não com a causa do Evangelho. O que nós temos que abrir mão para podermos viver esse propósito? O que é que Deus quer de mim e de você, da Adefo Trofa, para nós nos comprometermos com as coisas espirituais? O que você e eu temos que abrir mão para podermos viver o propósito de Deus? Ou a Jerusalém de Deus não será habitada, ou Jerusalém da nossa vida não será habitada por nós, porque temos medo da exposição, porque temos medo dos levantes, porque temos medo das críticas. Onde é que você tem escolhido habitar? Será que você tem dito, eu não vou me envolver, porque eu não quero me comprometer, porque eu tenho medo do que vão dizer? Ou porque eu não vou me envolver, porque a minha vontade não vai ser feita? Porque eu não vou abrir mão da minha mentalidade do interior para aceitar a vontade de Deus em Jerusalém? O que é que nós devemos fazer, meus amados irmãos? Onde nós temos procurado viver? Na periferia do Evangelho, nas margens do Evangelho ou na vontade de Deus? Será que nós estamos comprometidos com aquilo que o Senhor nos chamou? A segunda pergunta que eu faço a cada um de nós é: quem nós somos nesse comprometimento espiritual? Nós somos os que se voluntariam para aquilo que é espiritual, ou nós somos aqueles que têm que ser obrigados a irem, porque não nos voluntariamos? Aqui dois grupos se destacam, os voluntários e os sorteados. Os voluntários tomam a decisão de irem a Jerusalém, os sorteados são obrigados, porque não tomam decisão, não se posicionam. Quem somos nós? Aqueles que só servimos a Deus quando somos sorteados?
Aqueles que só servem a Deus quando são cobrados, aqueles que só servem a Deus quando são empurrados para aquilo, ou nós somos aqueles que dizem: Senhor, eu estou aqui para a tua vontade. Senhor, eu estou aqui, eu não tenho força, mas eu estou aqui. Senhor, eu não tenho condição, mas eu estou aqui. Senhor, eu não tenho condição, mas eu estou aqui. A terceira pergunta que eu lhe faço é: o que nós temos que abrir mão para nos comprometermos com as coisas espirituais? Todos nós temos que abrir mão de alguma coisa. Tem alguém perfeito aqui que não precisa renunciar a nada? Levante a mão aí. Todos nós temos algo a renunciar. O que é que Deus está nos chamando hoje a deixar para trás, para podermos sermos comprometidos com as coisas espirituais? Será que nós temos só um nome de obreiros de Deus que estão aqui? Será que nós temos só um nome de obreiras do Senhor que estão aqui? Será que nós temos só a roupa de crente? Será que o Espírito de Deus não está nos chamando para algo mais? Para um nível a mais? Não estou falando de nível de cargo, estou falando de entrega pessoal ao Espírito Santo. Será que nós não estamos muito acomodados? E o Senhor não está nos chamando para assumirmos aquilo que Ele nos chamou, e há tempos nós temos fugido? Quem quer se comprometer com a causa espiritual? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Debaixo desta palavra, debaixo desta direção, nós vamos orar. Senhor, eu quero sair do conforto do interior. Eu quero orar com você, homem e mulher de Deus que está aqui, que não vai brincar na hora da oração, que não vai disfarçar na hora da oração, mas que vai buscar a Deus com a sua alma. Eu quero orar com você que veio aqui hoje, mesmo cansado, mesmo depois de um dia desgastante, e ouvindo esta palavra, diz: Senhor, eu abro mão do que for necessário, mas eu quero a tua obra, a tua vontade, o teu querer na minha vida. Eu quero orar com você. Coloque a tua mão no teu coração. Ebanjorebesse aqui te que me foubia sai. Anando sabe anahara sevi okenaia. Shebrakendere soube a canesse aqui a da sul. Não faltará graça para quem se disponibilizar. Erebio samanda gesse e fouki ataia. Shebrakantana mandaraba subi a kamai. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida e nem variação. E é por isso que nós oramos, Pai, porque de Ti vem a graça, porque Tu és a fonte de todo renovo, porque é o Senhor que nos capacita. Olha para este coração, aleluia. Olha para esta vida que ora agora e diz: eu abro mão do interior do conforto para ser comprometida com aquilo que é espiritual. Olha para este coração desse homem que diz: Pai querido, eu deixo para trás o que é necessário para atender o chamado. Eu oro com este povo agora que está aqui. Nós dizemos: Senhor, nos ajude a sermos comprometidos, seja no inverno ou no verão, seja no frio ou no calor, que a vontade e o propósito do céu não seja suplantado e nem substituído por nenhum prazer, por nenhum conforto, por nenhuma vontade humana. Nós
Nós oramos para que somente a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas, Pai. Vai renovando aqueles que renovam a aliança de comprometimento contigo. Oh Senhor, vai renovando agora o teu filho e a tua filha, que estão orando e estão abrindo mão de alguma coisa, de algum sentimento e vontade, para se comprometerem com a causa do Evangelho. Vai visitando agora este coração, este homem que entrou aqui esgotado, que a tua graça esteja alcançando. Irebasebe o que ne mandara subiacandai, Shabakamantomo sabiadaia. Beba da fonte que é de graça, beba da fonte do céu que é de graça. Seja renovado pelo Senhor, seja renovado pelo Senhor. Senhor, não duas visões, mas uma, não duas vontades, mas uma, a tua vontade, a tua visão é o que nós pedimos. Traga a unidade do céu, quebra os bloqueios, quebra os impedimentos, visita nos sonhos, fala na alma, sacode, mas não nos deixe viver longe do teu propósito. Shebra kenanda sob a canai, ebandara sob a camaia, shebra kidi sob a narracia cai que ne mandara su. Se você pode, abrace alguém perto de você e comece a orar pela vida do teu irmão, dizendo: Senhor, quebra todo bloqueio, tudo que impede meu irmão, tudo que tem sido obstáculo na vida do meu irmão. Agora, você que está em casa, ore conosco, coloca a tua mão no teu coração, entra nesse mistério, aleluia. Há uma graça de Deus sobre nós aqui nesta noite. O Espírito de Deus está visitando alguém, o Espírito de Deus está renovando a fé de alguém, as forças de alguém. Seja a boca de Deus na vida desse irmão, seja a boca de Deus na vida desta irmã. Ore, 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 ore. A batalha não vai te parar, que mandará so que marrai. A dificuldade não vai mais ser distração. As urgências deste mundo não vão te roubar de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vai visitando o teu povo, vai visitando vidas. Fortalece esse pai, essa mãe. Fortalece esse irmão, esta irmã, este jovem que precisa de uma intervenção divina. Em nome de Jesus, este irmão e irmã que estão em casa e estão orando agora, vai visitando com glória, vai visitando com graça, vai visitando com teu poder. A tua mão esteja alcançando, em nome de Jesus, renovando, tirando peso, tirando a fúria, desfazendo laços e confirmando a graça. Nós oramos, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, nós oramos. Sebragandaraço, xerebeque mamanaha sabiacai, e bacandorovo sob anandaraçu. Em o nome de Jesus, quem é batizado com o Espírito de Deus, dê lugar ao Espírito de Deus. Seja renovado agora, seja renovada, a sua mente é renovada, seu coração é renovado, suas forças são renovadas. Haverá um novo comprometimento, haverá uma nova unção para este tempo. Haverá um novo nível. Oh, aleluia. Se você pode, levante a tua mão ao céu e adore aquele que vive. Só quem é comprometido com a causa espiritual, adore a Deus.
Dê glória, dê aleluia. Adore, 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 adore. Adore como alguém comprometido. Adore como alguém que não se rende ao mundo, mas se rende ao céu. Aleluia, dê um aplauso a Deus, adorando e exaltando o nome dEle. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Quem está comprometido com as coisas espirituais, amém. Deus abençoe todos os irmãos. Terça-feira que vem, se anime para vir ao culto de ensino. Nós estaremos aqui falando sobre batalha espiritual. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça. Amém, meus amados. Quem foi abençoado nesse culto? Daqui 10 minutos nós estaremos iniciando nossa oração. Levante a tua mão aos céus. Deus abençoe a irmã Maria João, seu aniversário de 60 anos. Seja repleto de bênçãos, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, meus amados. Obrigado, Senhor. Abençoe teus filhos e filhas. Guarda o povo que é teu. Guarda as nossas vidas que são tuas. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a presença viva do Espírito de Deus sejam com todos os comprometidos com as coisas espirituais. E quem crê e recebe tudo que foi ministrado, vai dar o amém mais forte de trofa. 1, 2, 3. Amém. Vá na graça e na paz, adorando a Deus.